Graça e paz, queridos. Pode sentar por gentileza. Bem-vindos. Amém? Cumprimento você que está aqui do outro lado. Deus abençoe cada um. Esse dia abençoado, esse domingo maravilhoso. Esse dia que o Senhor separou para nós, né? Deu o direito de nós estarmos vivos, respirando em fôlego de vida. Eu, no último domingo, eu disse que Deus um dia está um calor, outro dia está uma fresquinha. Ontem eu agradeci muito a Deus. Estava sentado lá no sofá, aí eu falei assim: meu Deus, como Deus é bom, que fresquinha gostosa, né? Porque tem sido dia de muito calor. Mas antes de tudo, à noite faremos melhor. Eu quero já agradecer a Deus pelo belíssimo trabalho realizado ontem aqui na igreja. Amém? Foi assim, sensacional, né? Já estou sabendo tudo. À noite a gente vai fazer melhor. Parabéns, pastora, parabéns às irmãs que aqui estiveram. E coisa de mulher é bom porque tem muita comida, né? Se fosse reunião de homem, eu só ia ter, eu acho que não ia ter nada, né? Os homens têm uma dificuldade para isso, né? Mas se fizer um churrasquinho, né, Alexandre? Aí já era, aí lota. Então, eu vi um pouco a programação. Quero parabenizar praticamente as mulheres da igreja, as moças, enfim, estavam presentes, né? Então, quero agradecer muito a Deus pelo trabalho de excelência, porque o nosso Deus merece um trabalho de excelência. Amém, querido? Glória a Deus. Então, muito obrigado para vocês todos terem feito isso, porque Deus recebeu esse trabalho do chá das mulheres. O dos homens vai ser chimarrão dos homens. O homem tem que ser uma coisa mais forte, né? Mas foi sensacional. Eu estava orando, lá no comer e tudo, passando a levar alguma coisa para mim. Meu Deus, tem que levar alguma coisa para mim. Enquanto elas estão lá, eu estou aqui em jejum. Achar que eu não faço comida. Não. Ia fazer depois quando chegasse, né? Aí tu andava com a barriguinha cheia, né? Mas graças a Deus sobrou, né? Sobrou, levou lá. Fiz até pastel para você. Pastel, bolo. E foi muito bom, muito agradável. Mas de tudo isso, o trabalho realizado, né? A reunião, a palavra, enfim, o desenvolvimento, isso que é importante. Estar juntos. Amém? Foi um trabalho muito legal, então parabéns aí para as irmãs. Eu quero também aproveitar, só atenção um minutinho, aproveitar para nós orarmos. Não tem problema, eu fico falado e depois a gente vai falar. O que acontece? O seu José, que é sogro do meu sobrinho, ele, aquele que nós oramos, que acordou todo amarelo, ele foi internado, fez a cirurgia aqui no MEI, ele tirou muito bílis, porque é câncer, né? É câncer. E o homem, que um dia antes, forte, nessa altura, ele está 82 anos, até que ele tinha chama de cervejaria, campo, lavoura, nunca teve nada. Um dia acordou amarelo, a família levou para o médico e aí ele já saiu daqui, foi para o hospital, agora estava até ontem internado, lá em Cabo Frio, onde mora lá todo mundo. E como ele não estava suportando ficar longe da família, da esposa, dos netos, mais de 60 anos casado, dos filhos, então ele mesmo pediu para que pudesse ter alta, e os médicos deram alta e está em casa, mas sabedor, segundo os médicos, que ele vai partir. Mas nós ainda cremos no milagre de Deus. Amém, queridos? Nós cremos que Deus é o Deus de milagres, senão não estaremos aqui falando desse Deus poderoso. Amém, irmãos? Então, mediante tudo isso e a solicitação dos parentes, nós estaremos orando agora pelo seu José agora. Tá bom? Então, lembra daquele meu cunhado que eu falei que se não para orar que ele estava com câncer, né? Lembro. Da próstata, né? Agora já passou ele está bem internado, já passou pro rim, já passou pro isócio, e o médico falou que vai dar alta para ele ficar os últimos dias para dentro de casa. Eles fazem isso para estar próximo da família. Olha por ele também. Não teve? Gilberto. O Gilberto, nós oramos muito aqui com o Gilberto há muito tempo, eu não me lembro. Quando chega numa situação dessa, só mesmo
uma mão poderosa de Deus. Amém? Então vamos colocar de pé, se possível. Estaremos orando nesse momento. Pastor, pode orar com a gente aqui, faz essa oração. Gilberto e São José. Glória a Deus, glória a Deus. Levante uma das suas mãos. Oh Deus poderoso. Pai, estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E agora, como igreja, como corpo de Cristo, nós declaramos sobre a vida do Seu José. Alcança ele agora no meio da sua família. E do Seu Gilberto agora, Senhor. Que a Tua mão poderosa alcance essas vidas. Vai agora de encontro aos sentimentos, aos pensamentos. Vai de encontro, Senhor, a esses corações. Enxuga as lágrimas dessas famílias, Senhor. Nós te rogamos diante do Teu trono. Assim como os querubins estão diante do Teu trono, a Tua igreja também se coloca diante do Teu trono. E o trono da graça e da súplica. A igreja está diante do trono da graça e de súplica. E nós te suplicamos, Senhor. Te rogamos, Senhor. Ah, Senhor, derrama virtude, derrama saúde sobre essas vidas, Senhor. Toca nos ossos, toca nos órgãos, toca nas células, toca no sistema nervoso agora, Senhor. E traz saúde, Seu José, Seu Gilberto, recebam saúde, recebam vigor físico, vigor emocional e sentimental da parte de Cristo Jesus. Sim, da parte de Cristo Jesus. Receba virtude para a glória de Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento e pensamento, esteja sobre essas famílias. Traz paz às esposas, traz paz aos filhos, aos netos, traz paz aos entes queridos nesses dias, Senhor. Nós te entregamos essas vidas em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está respirando, nós estamos querendo, né, gente? Amém? A vontade de Deus prevalecerá. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, conforme diz a palavra do Senhor. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. Alguém coloca a vasilha aqui para mim, queridos? João. Cadê aquela água? Coloca aqui para mim, alguém, por gentileza. João capítulo 3. Vamos do versículo 1 até o versículo 10. Luísa Freire, faz a gentileza. Pega aquela canetinha lá na gaveta. João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Levando. Nós vamos dar uma aula hoje aqui na Escola Bíblica. Vamos falar sobre conversão. Eu acredito que é uma necessidade da igreja, não só aqui, mas de todas as igrejas também aprenderem a respeito disso, tendo visto que nos últimos dias, nos últimos tempos, se fala mais sobre esse assunto, né? E a gente tem que trazer de volta para fazer o povo novamente lembrar dos ensinamentos do passado, da base principal, de fazer com que nós tivéssemos sustentação do Evangelho. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Então, como na escola bíblica, nós vamos trazer uma aula sobre isso. E, inclusive, vou ter que contar uma historinha que a Sandra vai olhar para mim e falar: já contei essa história várias vezes, mas o pastor Valdir, a pastora Eliette, ainda não ouviram. E eu quero que fique lá agora, ó,
4 anos que nós estamos em transmissão ao vivo, tá? Existem igrejas aí que na pandemia fizeram transmissão ao vivo, mas que agora não fazem mais. E nós estamos aqui 4 anos fazendo ainda culto de transmissão ao vivo. Amém? E ela vai precisar estar guardadinha lá, tanto no Facebook como no YouTube. Então, João capítulo 3, versículo 1 até o 10. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diga comigo assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aqui é a experiência de conversão, tá, irmãos? Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se começar a falar das celestiais? Até o 13, eu falei até o 10, mas até o 15. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém, queridos? Vamos orar? Vou me prender até o versículo 10. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que já foi realizado aqui nesta manhã. Já oramos, já te adoramos através dos louvores, mas eu quero lhe agradecer pela noite maravilhosa que concedeu para cada um de nós. Dormimos, acordamos, estamos respirando esse fôlego de vida, sinal que o Senhor nos deu o direito de viver. E se o Senhor deu o direito de viver, porque existe ainda algo em nós para que possamos fazer para a tua obra aqui na terra. Ainda existe algo na vida de cada um de nós a serviço da tua obra na terra. Por isso nós estamos com vida, não apenas para viver nessa terra, não apenas para conquistar, não apenas para ter um lar, uma família, um trabalho, um emprego, mas acima de tudo, o Senhor permitiu vida em nós, para que pudesse falar do teu Evangelho, falar das tuas obras, das tuas maravilhas, falar da tua palavra. Então, Pai, nós estaremos agora ministrando a tua palavra, estudo da tua palavra. Fale conosco nesta manhã, abra os corações, aqueles que estão nos assistindo do outro lado, que a tua palavra que é a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E que este ensinamento possa mudar um pouco a nossa vida. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 3 de João, talvez seja um capítulo bastante lido pelos irmãos, porque na minha geração, quando você fala assim, capítulo 3 de João,
todo mundo já sabia que era a respeito de Nicodemos, da conversão. Todo mundo já sabia. Isso era falar capítulo 3 de João. Né? Quando você falava assim, capítulo 19 de Lucas, todo mundo já sabia que era falar de Zaqueu. Quando você falava, porque era uma geração que via Bíblia, e tinha ensinamento, etc. e tal. E aí tinha uma sustentação mais firmada na palavra de Deus, e havia também o novo nascimento, havia a conversão. O tempo passou e, consequentemente, as novidades vieram, e com as novidades foi esquecendo alguns temas importantíssimos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e dentre esses temas, sobre nascimento, novo nascimento, sobre conversão. E é isso que eu quero me prender aqui nesta manhã. Versículo 7 diz: não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Esse aqui foi o ponto-chave que Jesus falou aqui. Não te admires de eu dizer para você que não importa que você nasça de novo. Então, dentre esse estudo, essa aula, essa meditação, essa pregação, o que for, ensinamento, eu vou ter que contar uma historinha depois aqui que todos nós aqui já ouvimos, mas como diz o pastor aqui, como veio pregar, que é importante também ser repetitivo quando se trata da mensagem da palavra de Deus. Bom, eu fui mudar o canal lá na televisão, aí estava dando assim, vale a pena nascer de novo. Aí quando apareceu a cara dos atores, eu falei, já morreram. A maioria dali já está morto. A maioria daqueles caras ali já morreram. E está dando tudo de novo. E o pior de tudo é que ainda tem gente que vê de novo mesmo. E eles não se cansam, não falam nada. Quando você vai ensinar alguma coisa, que você fala alguma coisa que já se falou, eles falam assim, está falando tudo de novo. Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E aquilo que um dia não serviu, não despertou você, 10 anos e um dia depois pode despertar você. Amém? Eu sou um desses, que eu já estava com uma família já no Evangelho e não queria nada com o Evangelho. O meu irmão começou um culto dentro de casa, às terça-feira mandou fazer um púlpito e toda terça-feira ele fazia um culto dentro de casa. Eu entrava com a minha cerveja dentro do quarto, me trancava dentro do quarto, não assistia nada. Mas um dia aquilo tocou a minha vida. É testemunho. Amém, igreja? Amém. Quem não tem testemunho não tem problema nenhum, eu respeito, mas eu tenho testemunho. Então, a vida de um pregador está presa em testemunho. Pregador, ele tem que ter testemunho acima de tudo, porque é um testemunho, porque é para isso que os discípulos tinham testemunho através de Jesus. Amém? Amém. Senão não serve para nada. Então, um dia, a palavra de Deus me despertou. E foi através desse culto que eu, e depois eu fui para a igreja num culto só para poder publicamente fazer ali a decisão conforme se fala nas igrejas, principalmente batistas da qual era. Então, era muito importante você conhecer esses estudos, porque isso trazia uma mudança na nossa vida. Né? E eu vejo aqui que a conversão, onde eu quero entrar aqui, fala que o termo assim, conversão não é um disfarce. Não é um disfarce. Os religiosos podiam estar disfarçados, os fariseus, religiosos, etc. Mas a conversão ela não é um disfarce. Ninguém pode disfarçar de uma pessoa convertida. Amém? Olha aqui, eu posso estar aqui disfarçado e você pensar que eu sou um grande homem de Deus. Vai depender, porque hoje as pessoas, quando elas não estão tendo um discernimento espiritual, está acontecendo muito hoje por aí, não é verdade? Então muitos estão disfarçados, mas a conversão ela não é disfarce, porque a conversão você não, com ninguém pode disfarçar de convertido. Amém, irmãos? Amém. Ninguém consegue disfarçar de convertido. Você pode até disfarçar de muita coisa, mas de convertido você não pode. Você, uma namoradinha pode disfarçar de uma garota boazinha, um rapazinho que está namorando também, pode até disfarçar. Aí depois lá no casamento a gente vai saber quem é e quem não é. Mas ninguém consegue disfarçar de convertido. Amém?
E por que ninguém consegue disfarçar de convertido? Eu pergunto, por que para você? Quem pode me responder aqui? Nós estamos na escola bíblica americana. Sabe o quê? Porque vai precisar dos frutos. Aí eu aprendi no versículo 7, quando eu falei, olharam assim para mim, é porque você precisa de testemunho, de experiência de testemunho. Você entendeu o negócio? Você não consegue disfarçar de convertido, porque o convertido vai ter que mostrar os frutos. Então eu posso me disfarçar, ministério de dança, em louvor, em pregador, em adoração, um pastor, um apóstolo, posso me disfarçar, mas é os frutos que vai dizer. Em algum momento vai aparecer, né? Aí eu sou obrigado a... Eu quero, antes de tudo, por que eu quero falar de conversão? Porque sem ela não existe um cristianismo autêntico. Fala para o teu irmão assim, sem conversão não tem um cristianismo autêntico. Não existe cristianismo autêntico sem conversão. De maneira nenhuma. Você, a autenticidade, né? Fé pública. Você vai, existem cartórios aí que não são um cartório de fachada. Aí tu leva um montão de documento no celular, autentica seus documentos. Aí depois, quando você pensar que vai dar bem a entrada no negócio, aqui, opa, não dá não. Mas foi no cartório, não interessa, esse cartório, ele não era um cartório, não tem autenticidade. E aí você foi enganado. Ele estava disfarçado no cartório, mas não era um cartório. Então, tudo aquilo foi autenticado, não teve valor nenhum. Então, a conversão, ela traz autenticidade na minha e na sua vida para outras pessoas. E as outras pessoas olhando você vai entender que há um novo nascimento, que houve uma conversão na tua vida. Lembra, por exemplo, e aqueles gêmeos que era não sei de onde, como é que pode esses gêmeos agora estão na igreja? Que era, como é que me chamava? Cadê meu irmão? Eu estou falando de mim, irmão, porque você está aí sentado. Se você estivesse aqui, falaria de você. Amém? Amém? Eu tenho que falar de mim. O pregador tem que falar dele. Se ele falar do outro, não adianta. Ele tem que falar dele. A verdade é essa. O pregador tem que falar dele. Então, quantas foram as pessoas que na época do Antônio teve isso, Antônio? Como é que pode um Antônio? Não é? Até hoje, como é que pode um Antônio? Autenticidade. Cristianismo, conversão, novo nascimento, trouxe autenticidade. Amém, igreja? E por que eu não posso disfarçar de convertido? Primeira resposta, eu já falei aqui. Porque eu vou ter que mostrar os frutos. E aí a pessoa não teve mudança, não vai mostrar os frutos. A verdade é essa. Então não tem conversão. Não teve novo nascimento. Ficou emocionada. Entendeu o negócio? E isso é muito sério, a gente precisa ter esse discernimento. Por que antigamente, na verdade, os casais no passado estão com esse tempo todo com as suas famílias, etc., porque havia um novo nascimento na vida deles. E hoje, se você casar e não houver novo nascimento nenhum no outro, houve um disfarce, mas depois do disfarce vai ser tirado naquele momento, como é que vai ficar? Como é que vai ficar, irmãos? Sabe que a gente já ouviu muita história aí, né? Que quando era mais jovem, alguns falavam assim, vamos para a igreja lá, porque a igreja tem muita garotinha. Alguém já ouviu isso aqui? Algum jovem aqui já falou isso? Não? Mas na nossa época falava muito, tem muita garotinha. Aí eles entravam lá disfarçados de... É assim que fala, ovelha, não, está meio esquisito, mas mais ou menos. Aí entrava disfarçado, né? Aí a garotinha, que não tinha discernimento nenhum, né? Porque também já estava lá também procurando não sei de quê. Aí caiu no papo. Aí caía no papo, aí já era. Depois que cai no papo, já era. Então, moças, aguarde o tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar.
Ele dará o sinal certo na hora certa. Amém? Não vamos se precipitar, porque lá na frente tem que administrar um erro. E aí depois para administrar, a gente administra, mas sofre por ele e vai vivendo a vida, nessa vida aí. Então, eu preciso de contar uma ilustração. E essa ilustração é aquilo que eu já contei aqui, porque eu também já preguei uma noite aqui sobre conversão. O tema foi conversão ou convencido. Há muitos anos, faz mais de 10 anos, esse tema, não está lá porque não existia, mas o tema foi convertido ou convencido. Convertido ou convencido. Teve até um que estava aqui e falou, pô pastor, dá o esboço da mensagem. Eu falei, vou te dar, mas a minha letra só quem tem sou eu escrevo hebraico. Aí ele levou. E esse depois que levou não deu muito certo não, ele está mais no mundo que estava. Ele levou o esboço há 10 anos atrás. E aí, nessa época, eu contei essa ilustração, porque era convencido ou convertido. Aí eu contei essa ilustração. E eu vou contar essa ilustração aqui. Quem quer ouvir a ilustração aí, diga amém. Amém. Então, quem está aqui já sabe, mas você vai lembrar, eu sempre falo o seguinte, irmão, o crente tem uma facilidade de esquecer o que foi ensinado. O inimigo trabalha nessa área. Você prega aí na segunda-feira, tu prega um culto de milagre, de poder, de cura, e não sei o que, chega na segunda-feira, dá um problema lá, o cara já está desesperado. Porque ele não recebe a palavra, ele esquece a palavra. Né? A verdade é essa, vamos ser sinceros, a gente não está aqui para enganar ninguém, nem disfarçar de nada. A gente tem que falar a verdade. Né? Então, a história de um lobo. Né? Um lobo disfarçado de ovelha. Fala o termo assim, a história de um lobo disfarçado de ovelha. Então, certo lobo, na tentativa, pastor Valdir, de comer algumas ovelhas, ele procurou um especialista em disfarces. Rapaz, tem muita gente aí que ele procurou especialista em disfarce de pastor, de apóstolo, de bispo, de cantor, disso, daquilo, de muita gente. Eu não sei onde que eles foram, mas conseguiram um disfarce bem. Porque consegue enganar legal mesmo. Por isso que Jesus falou falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, etc e tal. Não é verdade? Mas quem tem como novo nascimento, que tem um discernimento espiritual, não será enganado. É igual ter um conhecimento, a heresia vai entrar, vai, mas se tu tem um conhecimento, vai soar mal aos ouvidos. Quem tem conhecimento da palavra, a heresia soa mal aos ouvidos. Não é verdade? Então ele foi, procurou especialista, é aqui que é o especialista em disfarce. Aí ele solicitou um disfarce, logicamente, de ovelha, né? Para quem está aqui, alguns já ouviram. O mesmo disse, ó, eu tenho aqui, eu tenho que ficar perfeito, eu tenho que parecer uma ovelha, né? Só que a pessoa, né, que trabalhava nessa área, especialista na área, disfarce, ele disse, só tem um grande problema. Tem que algo perfeito para você, vai ficar algo lindo, mas você tem que esconder a sua cauda. Né? Porque a cauda do lobo, né, irmão? Quem já viu o lobo aí? Lobo. Um lobo animal e um lobo do que eu estou falando, já viu? Eu já vi nessa minha caminhada, já vi muitos. Estão tudo no mundão aí agora, que era lobo, e o lobo permanece pouco tempo. Porque o lobo, meia-noite, aquilo que eu falei aqui, meia-noite, ele está lá na prisma, meia-noite ele faz. Aí ele pensa no clube, pensa na bebida, pensa na maconha, pensa na cocaína, pensa na prostituição. Entendeu? É verdade? Então, ó, eu faço grande esforço, já fiz muito. Mas, ó, e a cauda? Tu vai ter que esconder a cauda. Aí o lobo pagou o valor, eu pago mais. Vou dar um valor maior, eu vou dar um valor maior para você tentar fazer algo perfeito para mim, né? E ele disse, olha, não faz mal nenhum. A cauda eu vou pintar de branco, né? Aquelas ovelhinhas branco, linda, né?
Aí eu vou pintar. Eu tomei assim, eu tomei um cafezinho simples, né? Vocês tomam café de 5 estrelas, não é simples. Aí eu tomei o. Aí eu pinto de branco. Posso colar, né? E meto nela uns pelos de ovelha. E aí tudo vai dar certo. Pronto. Pinto de branco, colo lá uns pelos de ovelha, branquinho, ovelha. As ovelhas, elas não têm discernimento, vai ver, opa, que ovelha linda, eu vou namorar com ela. Opa, está entrando um na igreja que pode ser o meu esposo, ou a minha esposa, mas está entrando um disfarçado. Entendeu o negócio? As pessoas não vão olhar para o rabo, né? Aí eu fiz de branco, tal, com as coisas todas, tudo bem. Aí eu fiz o seguinte: devidamente disfarçado com a cauda longa, mas implantada, não era original, à noite, e sem nenhuma palavra, ele adentrou para o lugar onde ficavam as ovelhinhas. Qual é o lugar das ovelhas? Qual é o lugar das ovelhas? O aprisco, né? Pelo aprisco e tal. Ele entrou lá com o aprisco. Diga comigo assim: aprisco é lugar de ovelha. Aí, satisfeito com a perfeição, olhou lá no espelho com a cara assim, né? Não tem uma história para espelho, né? Eu estou bem disfarçado de pregador da palavra. Na verdade, eu estou bem disfarçado de ó. Aí ele olhou e falou: opa, está ótimo. O dinheiro gasto valeu a pena. Aí, satisfeito com a perfeição do disfarce, falava consigo mesmo: agora sim, agora não passarei mais fome. Então todo dia eu vou pegar uma, e daqui a pouco eu vou atacar a primeira. Esperar tudo ficar legal, né? As ovelhas estão no teu aprisco legalzinho, cantando, adorando, enfim, eu vou entrar sutilmente. Ele não vai nem notar, porque as ovelhas têm uma dificuldade de notar, às vezes, quem é lobo, quem é ovelha, né? Então não vai nem notar, né? Aí eu já estou falando de ovelha, literalmente a gente, né? Eu acho que as ovelhas animais têm mais condições de enxergar do que nós mesmos. Não é verdade? Só que uma das ovelhas, distraidamente, como eu já falei aqui nessa história, nessa ilustração, ela pisou na cauda disfarçada. Eu podia pintar, podia tudo, mas o rabão ficava, né, irmão? Rabão de animal, tá, irmão? Literalmente de animal. Aí ficava lá, aí chegou, pum, pisou. Quando pisou, né, o que aconteceu com o lobo? Estava disfarçado? Ele gritou, ele uivou, ele sentiu dores. No meio do redil, no meio do aprisco, ele gritou. Como é que ele gritou? Porque o disfarçado não vai fazer. Quando ele gritou como? Diga assim, Vocês comeram bastante ontem, ai mulher, faz aí mulher. Aí ele deu aquele grito, né, irmão? Porque o cara, quando está no meio assim, não adianta. Quando ele pisou nele com a palavra, com o ensinamento, ele grita: opa! Aí ele vai: é bebida, é a cerveja, é o cigarro. Ele grita, porque ele não está convertido, ele está disfarçado. Entendeu? Entendeu o negócio? É isso. A verdade é essa. E aí ele grita, né? Então essa ilustração aqui que foi contada aqui, prova-nos que nada substitui o genuíno e autêntico nascimento. Nada substitui. Nada vai substituir o genuíno e autêntico, ou autêntica conversão. Amém, querido? Amém? Então vamos voltar. Deixa a ilustração para lá. Aprenderam?
Nas igrejas, já entrou muito lobo ou não? Já entrou, né? Rapaz, aqui entrava muito, quando eu estava aqui, eu sentia o cheiro. Eu sinto cheiro de lobo longe, cara. Não sei porque eu tenho um narizinho assim mesmo. Eu sinto de longe, rapaz, já entrou uns aqui, cara. Entrou uns aqui, né? Se ficar de olho nas garotas daqui, eu vou botar ele para correr. O lobo, tu pega logo o quê para pegar ele? O lobo, faz o quê? É um pauzinho desse tamanho, logo desse tamanho logo. Eu falei, se entrar espaçado aqui, vai sair correndo daqui. Graças a Deus, tem uns que fugiram e voltaram mais. Eu dou graças a Deus. Não ia se converter mesmo, porque o lobo não se converte. O lobo é lobo a vida toda, ele não se converte não. Ele só fica despassado, mas ele não se converte. Entendeu o negócio? O lobo não se converte. O lobo, ele vem com aquele negócio, não sei o quê, aí entra, aí eles pregam, aí os pastores, que os neófitos estão pregando mais que os antigos, na verdade, a Bíblia fala contra os neófitos, a Bíblia fala sobre isso. Aí a nova geração das novidades coloca neófito nos púlpitos, que não tem autenticidade, que não tem testemunho, que não tem vida cristã, e as pessoas vão acreditando neles. A verdade é essa, irmão, é para falar. Nós estamos na escola bíblica dominical, eles têm que falar. A verdade é essa. E aí a pessoa fala, que unção de que só se for do diabo. A maior unção é testemunho genuíno de uma vida transformada. É isso que é unção. Unção sem conversão é uma mistura ali, tem que ter cuidado. Aí, como não ouve a voz do lobo, né? Muitas ovelhas não ouviram a voz do lobo, as outras começaram então a gritar, porque ela não ouviu. Uma ouviu, as outras começaram a gritar, e o lobo foi abatido a tiros pelo pastor. Meu Deus, cara. Mas esse lobo é animal, né, irmão? Você não pode pensar outra coisa não. Não pode fazer isso hoje, né? Porque o lobo hoje não vai, ele é afastado a tiro, mas a tiro da palavra. Porque ele não suporta a palavra, como enxona no ouvido e tal, não suporta. Eles não fogem. O lobo devagarinho chega na hora dele, 11h59. 23 horas e 59 minutos. Meia-noite, eles podem. Sabe? Vai embora, não aguenta. Entendeu, irmão? O lobo não consegue ficar na igreja muito tempo, fica pouco tempo. O lobo não consegue. Eu estou já há 42 anos, graças a Deus. Eu não sei, estou disfarçado não, tá, irmão? Então, o lobo não consegue ficar muito tempo não. Ele não fica. E outra coisa, o lobo fica um pouquinho de tempo no lugar, daqui a pouco o jovem vai mais um pouquinho de tempo no outro lugar, o lobo vai chegando. Aí eles vão lá, aqui, olhou, aqui não tem garota, aqui está tudo casada, e as que são solteiras estão comprometidas. Aí ele vai para outro lugar. O negócio dele é ovelhinha. A verdade é essa. E o pior de tudo é que as ovelhinhas também já estão indo atrás dos ovelhão. Que antigamente não tinha isso, mas elas estão indo. Porque quem é convertido e teve novo nascimento está na escola bíblica dominical. Tem esse negócio. Pessoa que é convertida, ela tem o desejo de assistir ensinamento da palavra para mudar totalmente a vida. Quem é convertido e continua no mesmo ritmo que estava, não tem novo nascimento. Não adianta, meu irmão. É mudança. É radical. Jesus fala, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não roube mais. Então, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fume mais. É isso que está dizendo a Bíblia. Eu fumava, bebia, não fumo mais, não bebo mais. Autenticidade. Isso é autenticidade. Pô, aquele cara, olha, mas ele agora, isso é autenticidade. Só que agora tem a bebida gospel, que é a bebida sem álcool. Já tem macumbeiro gospel, não vai ter bebida gospel. Tem tudo gospel agora.
Agora é gospel para tudo, cara, tudo disfarçado. Disfarçado. Ele cantou lá que ele fazia careta, cantou, todo mundo gostava da careta dele cantando. Se a gente fizer uma careta aqui, ninguém gosta. Aí o cara fazia careta cantando tal de Roberto, vou falar o nome para não me fazer o processo. E o Roberto Montão, quando ele vinha para você, Roberto Montão. Não, vai ter que provar. Fazia careta cantando, os crentes aleluia. Depois o orelhão dele cresceu, né? Quando começou a fazer o bonequinho dele para ser adorado. Aí eu falei, meu Deus, começou a fazer um bonequinho para ser adorado. Né? Um bonequinho já estava sendo feito para ser adorado. E aí os crentes tudo lá. Né? Eu nunca fui e nunca vou para evento nenhum, eu nunca fui. O máximo que eu ia, atenção aqui, irmãos. O máximo que eu ia era café de pastores, mas está até difícil para mim mais. Já fui muito, mas agora estou com dificuldade. Tem um que liga para mim direto, pastor, atenção, por favor. Eu me encontro contigo 8 horas da manhã para ter café dos pastores. Eu falei, estou fora. E liga para mim direto, e Marco, não quero café. Eu tomo café lá em casa. E acabou com isso, porque eu já vivi muita coisa. Entendeu, mano? Aí depois daquele café, ia ser caro pra caramba depois, não quero saber, mas tudo bem. Então eu agora, eu fico no meu cantinho aqui, a igreja até pra cá, que até algum deles nem vê mesmo, porque ele não vê, eu não estou vendo. Um passou aí e falou, só ainda está aí, estou, não, por quê? A gente passa aqui e fala, está aí, estou. Mas tu ainda está, estou do mesmo jeito. Mas está na visão? Estou, na visão de Jesus. E por que eu tenho que estar na visão? Eu não entendo por quê. Eu estou na visão de Jesus, da palavra, do Evangelho, da verdade. E pronto, final. Mas a técnica eu tinha, quando eu fui batista, fazer culto no lar, direto. Chamava cacular, culto no lar. Tinha conversão direta. O problema é que hoje não tem conversão. Hoje tem emoção. Pode fazer o que quiser ir, tudo o que quiser, pode fazer o que for. Transformação quase nenhuma. Zero. Amém? Quase zero. Só fica do passado mesmo, só com os coroazinhos. E fica. Olha assim, só as coisas. Verdade é essa. Então, eu quero voltar aqui o texto básico aqui de João 3, do 1 ao 10. Nós damos aqui um exemplo disso. E o que está relatado na Bíblia não é só para ler e não interpretar. Então, Nicodemos aqui fala de quem? Qual é o nome do homem aqui? De Nicodemos, amém? Nicodemos, ele era um religioso, diga comigo assim, disfarçado. Um religioso disfarçado. Ele era um mestre que nada conhecia. Diga comigo, um mestre que nada conhecia. Agora, apesar de ser um mestre religioso em Israel, que fala aqui que ele era dos judeus, não é isso? E lá em Israel, Nicodemos precisava o quê? Era mestre em Israel, doutor da lei, um religioso, disfarçado de religioso, mas ele precisava de quê? Fala lá, todo mundo, esse é o pastor Baldir, todo mundo, igreja. Ele precisava de nascer de novo, porque Jesus falou, ó, eu quero te dizer uma coisa, necessário vos é nascer de novo. Um mestre da lei, um mestre de Israel, não conhecia nada. Tem um montão de gente que não conhece nada sobre novo nascimento, não conhece nada sobre conversão, nada, às vezes nada. Conhece de prosperidade financeira, mas não conhece conversão, nada. De novo nascimento, nada. Ele falou, mas eu depois dessa idade vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Olha a ignorância. Mas ele era um mestre da lei, um mestre de Israel, mas ele estava disfarçado de religioso. Ele estava disfarçado de religioso. Então faltava nele o quê? Um novo nascimento. Porque apesar de ele ser um mestre, de ele ser religioso, ele precisava
Nicodemo precisava, diga comigo assim, sem ser um pastor aqui. Diga assim, nascer de novo. A aula está sendo produtiva, igreja? Então ele precisava nascer de novo. Ele era mestre. Tem gente que prega, tem gente que canta, tem gente que dança, tem mais disfarçado de ministérios, disso, daquilo, mas precisa nascer de novo. Amém, igreja? Precisa nascer de novo. Porque a coisa mais fácil é teatro. Teatro, seja, qual é o símbolo do teatro? Uma máscara. Não é uma máscara? Pode ser não. Acabou, meu. Teatro é a coisa mais fácil. Interpretação, interpretar. É fácil. Então, se você pega ali e faz uma peça teatral na igreja, rapaz, você pensa até que os irmãos da igreja até... Você vê essas novelas evangélicas lá, tu fala, caramba, aquele cara é crente. Porque a interpretação do cara é tão exemplar que você fala, caramba, mas não tem nada disso. Amanhã depois a Globo chama ele para novelas indecentes, ele vai participar. Porque ele é o quê? Um ator. Você entendeu o negócio? A gente precisa ter discernimento nisso. Valorize pastores que têm os seus testemunhos e que nasceram de novo. Que tem autenticidade no que fala na tua vida, que não está sendo mais valorizado, porque os neófitos estão entrando na frente. Porque eles botam os neófitos? Eles botam os neófitos para dividir, para trabalhar, para eles que deveriam estar à frente do trabalho para fazer a obra. Porque se nós formos chamados, a gente tem que cumprir o chamado que Deus deu para nós. E aí a direção vai vendo aquilo que vai se encaixar dentro do seu ministério para a obra de Deus dentro da casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então esse homem, ele era um mestre religioso em Israel, mas ele precisava nascer de novo. Então faltava nesse homem o quê? Se ele precisava nascer de novo, se Jesus, ele foi bater papo com Jesus, já foi de noite porque já tinha vergonha de alguém ver ele, ou mesmo. Eu vou de noite porque se os outros religiosos fariseus me verem aqui, já viu, não vai ficar legal comigo. Ele já mostrou que ele não tinha novo nascimento. Porque quem tem novo nascimento vai em qualquer hora, em qualquer lugar, em tudo que é lugar, porque ele tem experiência e autenticidade, testemunho. E aí, olha para cá, irmãos. Faltava nesse homem uma experiência da conversão. Amém, igreja? Amém, igreja? Faltava nele a experiência da conversão, ou seja, da autenticidade cristã. Uma autenticidade, que é aquilo que eu falei do cartório. O cartório autentica, o seu documento tem autenticidade. Amém, igreja? Mas se for falso, não vai ter valor. Não vai ter valor nenhum. Então, ele tem autenticidade, ele precisava, porque não tinha autenticidade cristã. Olha aqui, irmão, você vê em vários lugares, pessoas fazendo aquilo, mas não tem autenticidade cristã. Não tem experiência da conversão. Como é que uma pessoa que vem hoje para Cristo, e aí, o que tem 2 dias pode liderar o que tem 1 dia? Não pode. Porque o cara tem 1 dia na frente, a colheita, ele não tem experiência, autenticidade. Tudo errado. Está tudo contra a Bíblia, é óbvio. Mas o que tem 10 dias pode liderar o que tem 8 dias. Não existe isso. Aí você acaba não permitindo que o que tem mais idade, mais experiência, não tenha valor nenhum. Ele fica jogado para fora. Deixa eu falar uma coisa aqui que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas eu vou misturar aqui e alguns não vão gostar. Eu não vou botar no futebol no altar não, tá, irmãos? Mas só estou botando. Palmeiras falou que não precisava mais do Felipe Melo, que era de idade. Felipe Melo foi para o Fluminense. Aí o fulano de tal não precisava mais da Fluminense, pegou o Tietê, não é coisa do Fluminense, no Atlético Mineiro não servia mais, porque falou que só vivia machucando. Aí o outro, o Fluminense montou e foi campeão da Libertadores. Eu estou falando isso porque
Porque hoje as pessoas estão olhando só a aparência. Hein? Mas quando eu for trazer os irmãos lá para ver, aí cadê? Está faltando mais um tem uma aparência bonita, lindo, aquele corpo. Deveria estar na academia igual o Tiago, o Lucas e o Matheus Vinca. Aí vê com aquele físico bonitão. Não é isso aí não. Pô, mas já tem um ano mais. Ainda tem mais alguém? Tem um! Ainda tem um, então manda ele vir. Porque esse tinha autenticidade, esse tinha experiência, esse tinha conversão. Tinha cheiro de ovelha, tomava conta das ovelhas, apacentava já, tinha cheiro, tinha experiência. E não pode assim, não, porque eu vi tanta besteira, meu irmão, que eu falava, não vai dar certo, não vai dar, não sei o que é revolução cristã nas igrejas, de 99 para cá, revolução. É revolução? Tá bom, então vai de frente. E pronto, aconteceu assim, coisa de 800 pessoas, fechou literalmente o trabalho. E outros, porque querem tirar o modelo bíblico. O modelo bíblico já existe na Bíblia desde que eu sou da igreja. O modelo bíblico nunca mudou e nunca mudará. Amém, igreja? E ponto final, irmãos. Vamos fazer a estratégia para ganhar? Vamos fazer evangelismo, vamos para ali, vamos trabalhar, não tem problema. Porque ganhar não está fácil, não, porque nos últimos dias o coração vai fechar. Amém? Uma coisa é você lotar, porque você está oferecendo algum benefício para a vida da pessoa, aí a pessoa lota. Mas, de novo nascimento é pouco. Ou não é? Amém, igreja? Então vamos aqui, ó. Então faltava nesse homem a experiência da conversão, ou a experiência da autenticidade cristã. Então, anota aí, só a conversão, pode anotar aí, só a conversão produz cristãos autênticos e legítimos. Diga para o teu irmão assim, só a conversão produz cristãos autênticos e legítimos. Somente a conversão. Sem conversão, não há cristão autêntico e legítimo, irmãos. Nicodemos não era autêntico nem legítimo, ele era um religioso. Apesar de ser mestre em Israel, irmão, imagina você ser mestre em Israel. Imagina. Mas ele não tinha autenticidade de conversão, de novo nascimento. Foi conversar com Jesus, Jesus detecta logo o problema. Porque Jesus olha e detecta lá. A gente não, a gente olha, é ungido, cheio de unção, cheio de poder. Hein? Mas Jesus não, olhou logo, ó. Não te admires de eu te dizer. Aí Jesus ela foi legal, né? Ó, olha que coisa. Não te admires de eu te dizer que você precisa nascer de novo. Porque ele ia falar, mas mestre, eu sou mestre de Israel. Eu sou Nicodemos. Doutor da lei. Mas aí por isso que Jesus ele foi até. Jesus é demais, né? Não te admires de eu te dizer, necessário nos é nascer de novo. Diga assim, nascer de novo. Então olha para cá. Só a conversão mata o disfarce de uma vida de religiosidade. Fala para o teu irmão assim, só a conversão mata o disfarce de uma vida de religiosidade. Só a conversão mata esse disfarce. Mas nada vai conseguir matar esse disfarce. Muitos são os homens religiosos que em sua conduta diária agem com hipocrisia e com maldade. E aqueles religiosos, meu irmão, hipocrisia e maldade. Errava ainda. Até nos próprios princípios da lei. Por isso que quando mandou apedrejar, são 11h15. Por isso quando mandou apedrejar, aquela mulher, o tratamento dela, etc e tal, né? Jesus conhecia a lei, ele estava errado pela lei, porque primeiro que o princípio não era aquele, não poderia ser em qualquer lugar um julgamento. Segundo a lei, tinha um determinado lugar para julgamento. Então Jesus, conhecedor, ele estava infringindo a lei do julgamento, porque no lugar não era ali que era para ser julgado, tinha que passar por processos.
Amém? Então, Jesus era sabedor, então eram homens maldosos. Homens que às vezes fazem a obra social é extraordinária, mas que o coração está com maldade do retorno em cima da obra social. Amém, igreja? Amém. Que vem carretas e mais carretas de obra social e distribui até muito bem, demonstrando um amor, mas um amor disfarçado. Porque o que Deus se agrada quando você dá é aquilo que é teu. Porque quando você tira do que é teu, você está tirando da sua necessidade. Então tem obra social que é disfarçada. E essa obra social, ela vai ganhar pessoas, aspas, não convertidas, mas vai acrescentar números, porque as pessoas vão voltar para querer a obra social. Mas não tem conversão, não tem novo nascimento, não tem autenticidade de um testemunho de vida cristã. Amém, igreja? Quem está aprendendo a palavra aí? Então essa é a verdade. Comi aquele salgadinho de ontem, estou aqui ó, com vigor. Foi gostosinho aquele. Então Jesus alertou. Olha aqui, irmão. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus alertou contra isso. Jesus sempre na Bíblia alertou contra isso. Mateus capítulo 7, olha o versículo 15. 7,15. Acautelai-vos, porém, do quê? Dos falsos profetas que vêm até vós vestido como? Aqui, vestido como ovelha, mas é lobo. Mas interiormente aqui são lobos devoradores. Meu Deus, irmãos. Jesus está falando isso aqui. Fala, filho. Quem está falando isso aqui? Fala assim, Jesus. Ele está nos alertando. Ele sempre nos alertou. Só cai quem quer. Fala para o teu irmão assim, só cai quem quer. Vou até o 23, estou no 15. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos hoje, a autenticidade de conversão. Ninguém pode disfarçar de convertido, porque a conversão tem que ter o quê? Frutos. Portanto, pelos frutos conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 22, vou até o 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora o 23. Então lhes direi, olha aqui, irmãos, abertamente, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles estavam fazendo um trabalho legal, mas era disfarçado. E Jesus conhece o coração. Amém, queridos? Então, Jesus nos alertou. Agora, alguém conhece alguns religiosos como esses aqui? Irmãos, tem religiosos que é pior do que ímpio. Tem religioso que é pior do que ímpio. A maioria é pior do que o ímpio. Porque o ímpio, irmão, o ímpio vai ser menos cobrado. O ímpio, se ele morrer sem Cristo, ele tem a direção dele, conforme a Bíblia. Mas ele vai ser menos cobrado aqui nessa terra do que o cristão. Porque nós conhecemos a palavra. Amém? Então tem religioso que é pior do que ímpio. Pior. Aí, já para quase finalizar aqui, eu tenho alguns exemplos de conversão na Bíblia. Eu não posso ministrar uma aula dessa sem ter exemplo de conversão. Aí eu entro na conversão
o exemplo do grande homem de Deus, mas que era pequeno, chamado Zaqueu. Né? Esse homem está lá em Lucas capítulo 19, do versículo 10. Né? Eu vou me prender só um versículo depois, você já pode deixar aberto, vou me prender um versículo só. Lucas capítulo 19, vou me prender um versículo. Esta aula aqui em alguns lugares não ia interessar muito não, tá, irmão? Mas eu acredito que aqui está interessante. Não está, irmão? Então, em Lucas capítulo 19, diz aqui, eu vou me prender um versículo, mas exemplos de Zaqueu, né? Diga assim para mim, comigo. O publicano. Ele era chamado Zaqueu publicano. Ele era odiado pelo povo judeu. Odiado. E por que ele era odiado? Porque ele servia a Roma, irmãos. Ele servia a Roma, que ele tinha uma função que era chefe dos cobradores de impostos. E ao mesmo tempo ele era desonesto, né? Ele era desonesto, e também ao mesmo tempo ele era opressor. Tu já viu pessoas assim? Então ele era opressor e logicamente ele era rico, né? Mas olha o que diz aqui o versículo 9, capítulo 19, versículo 9. 19, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, dentro da nossa historinha, ilustração que nós contamos, Zaqueu, ele era um filho de Abraão. Só que ele era um filho de Abraão, olha para cá, irmãos, com atitude de lobo. Entendeu? Tem muitos filhos de Abraão aí, mas praticando atitude de lobo. Era desonesto, era isso, era aquilo. Amém, igreja? Amém. Porque ele falou, esse também, eu posar na casa dele, ele me convém posar, porque esse também é filho de Abraão. Então, ele era filho de Abraão, ele era uma ovelha, porque Jesus veio buscar e salvar as ovelhas que haviam se perdido. Não fala assim, eu vim buscar converter os lobos, não, buscar e salvar as ovelhas que estavam vivendo como prática de lobo. Para isso ele veio. Amém? Amém. Então, apesar de tudo isso, ele estava na lista de prioridade divina. Porque existe alguns que estão na lista de prioridade de Deus. Zaqueu estava. Nicodemos estava. E você também esteve, eu estive também. Amém? Porque nós vivíamos nesse mundo desgarrado do aprisco, que já estava preparado antes da fundação do mundo, mas vivíamos como loucos nesse mundo. Amém? Amém. Agora, naquele momento, Jesus então ele se aproximou-se e Jesus lhe concedeu arrependimento e salvou-lhe. Deixa eu então completar aqui, vou finalizar na conclusão que você vai entender melhor. Nesta hora aqui, neste momento aqui, segundo eu entendo um pouquinho da palavra de Deus, o contexto aqui, Zaqueu nasceu de novo. Fala para o teu irmão assim, Zaqueu nasceu de novo. Ele falou, hoje me convém estar aqui nessa casa, porque ele também é filho de Abraão. E por que o texto vai mostrar que ele nasceu de novo? Ele foi salvo naquela hora. Jesus salvou Zaqueu naquela hora. Ele precisou fazer obra, fazer isso, ele foi salvo naquela hora. Ele nasceu. Só é salvo quem nasce de novo. Quem não nasceu de novo vai ficar como lobo na igreja, mas não tem salvação. Salvação é para quem é salvo, quem é novo, nasceu de novo, convertido, conversão. O que é a palavra conversão? Mudança de vida. Mudança de vida, mudança de rumo. É isso. Se a palavra, eu estou indo por esse caminho agora, não, meu. Está igual o camarada que falava, mas pastor, eu
eu faço, tem isso, tem aquilo, eu sou atraído pela casa de jogos, pela prostituição, pelo não sei o que, o que eu posso fazer, eu não aguento mais. A história é com um rei, né? O pastor, na verdade, o rei falou, vem cá, eu vou fazer o seguinte, vou encher um copo de água, mais do que isso aqui, né? Esse aqui eu já bebi um pouco. E aqui, você vai pegar esse copo e você vai andar em todos os lugares que você passa e que você não consegue vencer e você peca. Mas só que é o seguinte, você ao andar, você vai ter que olhar para o copo, porque se cair um pingo, um soldado que vai atrás de você vai arrancar a tua cabeça. Aí ele, segundo a história, ele andou, e ele chegou, voltou até o rei, veja o que estás viu, como que tu venceu? É porque eu estava olhando para o copo, eu tinha que ficar olhando para o copo. Aí ele falou assim, se você olhar para Jesus como olhou para esse copo, você vai vencer todas essas coisas. Então, naquele momento Jesus aproximou-se dele, né? E pelo arrependimento de Zaqueu, fala assim, pelo arrependimento, salvou-lhe. Nesta hora ele foi salvo. Então, isto um dia aconteceu comigo, isto um dia aconteceu com você, isso um dia aconteceu com você que está do outro lado, aconteceu com cada um de nós. Amém? Mas afinal de contas, pode falar, filho. Então, só para reforçar isso daí, eu compactuo com o mesmo pensamento teu, que ovelha nunca vira bode, nunca, e bode nunca vai virar ovelha, nunca, nunca e nunca. E o novo nascimento de Zaqueu, ele foi demonstrado pelo que a gente sempre fala e sempre vai falar, por atitude. E imediatamente ninguém mandou, e é isso que eu acho interessante, ninguém mandou, falou assim, Zaqueu, venha meu filho, olha. A mudança de conduta foi imediata. Toma essa atitude aqui, ó, faz isso, esse é que eu caminho aqui, hoje tem até por ele. Hoje o cara tem que fazer 50 cultos para o cara poder ter uma conduta diferente. Zaqueu chegou imediatamente, que ele falou, é por isso que os psicanalistas, os psicólogos, pastores estão crescendo nas igrejas. Ele falou que assim, eu vou restituir 4 vezes mais a todos que eu tenho defraudado. Ou seja, ele tomou uma atitude dentro daquilo que ele vivia, que era extorquir. Então ele falou, eu vou restituir. Ele tomou atitude. Quando a atitude vem da pessoa, antes de você qualquer outra coisa, eu vou fazer isso para mudar, o cara já nasceu de novo. Então, agora olha aqui, ó, o outro tópico aqui é, afinal de contas, o que é conversão? Pergunta para o irmão assim, o que é conversão? O que é conversão? Então, muito simples, que a geração de hoje provavelmente não sabe mais. A geração de hoje não mudaram o Evangelho, porque o Evangelho nunca vai mudar. Mas bagunçaram o Evangelho. Na verdade, o outro Evangelho. Paulo fala, Jesus. Ó, lá em Gálatas, vejo que tão depressa já deixaste, tão depressa. Eu ensinei a respeito da graça, porque a lei atrai tanto que o povo gosta de sacrifício. As igrejas que mais fazem sacrifício estão lotadas, super lotadas, porque eles gostam de sacrifício, a verdade é essa. E ele falou, vejo que tão depressa vós já está indo para o outro evangelho. Para o outro evangelho. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas, o outro evangelho. Então vem cá. Afinal de contas, o que é conversão? Fala comigo assim, já estou finalizando. É um novo nascimento. Diga comigo, toda igreja. É um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é operado por Deus após o que, irmãos? Se não tiver arrependimento, não tem novo nascimento. Esse negócio de vir na frente, levantar a mão, chorar, se jogar no chão e não se arrepender, não nasceu de novo. Não vem com esse papo não, vai enganar o outro. Eu já estou nesse caminho há muito tempo, não estou mais para ser enganado não. A experiência do Evangelho não me permite mais isso. Não atrás disso não, irmãos. Conversão, novo nascimento, mas operado por Deus após o arrependimento. Amém? É após o arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados. Então, após o arrependimento dos nossos pecados, o novo nascimento, ele
A salvação vem através disso. Nasceu de novo, primeiro arrependimento. Amém, queridos? Repetido esse novo nascimento, se dá esse novo nascimento se dá após o quê? O novo nascimento, igreja, a escola bíblica se dá, vamos lá, o novo nascimento se dá após o quê? O arrependimento. Conversão não. O arrependimento. Alguém, Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, tudo que você errou, você vai dar de troco aí, vai dar 4 vezes mais. Jesus falou isso para ele? Não, Jesus não mandou, ele não falou nada para ele. Partiu dele porque ele se arrependeu dos pecados dele. A partir do arrependimento, do novo nascimento, conversão. Mudança de vida. Nunca mais na Bíblia você viu Zaqueu errando. Nunca mais. É isso que você tem que entender, meu irmão. Nunca mais. Arrependimento foi de uma vez para sempre. Para sempre. Então, o novo nascimento se dá após o arrependimento. Não tem arrependimento, não tem novo nascimento, então não é salvo, não é convertido, ponto final. É Bíblia. Aí vai disputar com a Bíblia, não é comigo não. Pega a Bíblia, fica lendo lá de cabeça para baixo, tentando pegar algum conhecimento para satisfazer você. Porque tem gente assim, meu irmão, eu quero satisfazer. Amém? Agora, finalizando, o que é arrependimento? E o que é arrependimento? É uma tristeza profunda. É isso aí. Uma tristeza profunda. É uma tristeza por termos desobedecido ao Senhor, seguida de confissão de pecado. Então o arrependimento é uma tristeza profunda. Eu estou triste porque eu desobedeci ao meu Senhor. E eu preciso de confessar os meus pecados. Segundo aos Coríntios, eu preciso de ler essa parte aqui, capítulo 7, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Todo mundo, irmão, só para quem abriu a Bíblia. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para... Todo mundo, irmão, arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aqui, o arrependimento, uma tristeza profunda traz o arrependimento traz o quê? A salvação. É só lembrar de Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E o outro não. O outro ele devia se... O outro não se arrependeu. O outro teve o quê? Remorso. Remorso é uma coisa. Quem tem remorso pratica o mesmo erro. Mas quem teve o arrependimento não pratica mais. Amém, querido? Glória a Deus. Então aqui, finalizando aqui, irmãos, a conversão se dá após o que então? Diga comigo, o arrependimento. Não tem ninguém convertido se não se arrepender dos seus pecados, irmão. Não adianta. Conversão só vem através do arrependimento. Senhor, olha, Davi já era, mas o Salmo 50, Senhor, não retiro de mim a alegria da salvação, Senhor. Olha aqui o que ele falava. O Salmo 50 é salmo de arrependimento. Pequei contra ti, Senhor, já não sou digno. Olha só, até o filho próprio também falou isso quando ele chega para falar: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, Senhor. Aí arrependido, todo arrependido, o Pai pega de volta. Porque a ovelha arrependida, mesmo que esteja agindo como lobo, que Zaqueu também estava, ela vai voltar para o aprisco. Quem crê nisso aí, diga glórias a Deus. Agora o lobo não adianta, lobo é lobo, não vira ovelha, vai continuar vivendo como lobo. E ponto final. Ele até vai na igreja, assiste um culto, sente uma emoção, chora, mas não adianta, porque o lobo vai voltar para o lugar dele. Aí o lobo, o que aconteceu na história? A ovelha sem querer a ovelha foi beber água, aí pum, pisou no mundo. Aí o lobo, quando tu começa a
pregar uma mensagem mais pesada. Vou sair daqui. Essa mensagem está muito pesada. Tem uns aqui que não ficou não, que ele entrava aqui e pensava que eu ia falar que ele ganhou um carro novo. Aí teve um que queria testemunhar aqui, que comprou um carro em 48 mil, vai testemunhar não. Quando acabar de pagar o carnê, tu vem aqui e testemunha. Ele paga uma prestação, não paga mais o carro e testemunha, como é que ficou? Tá, vamos parar com ele. Deus me deu esse carro, deu? Quantas vezes tu comprou? 60 vezes sem entrar. Como é que foi Deus que te deu? Deus ia ser melhor com você, tu ia comprar ele à vista agora. Agora traz o carnê quitado, vem dar o testemunho do carro. E tem muita coisinha que a gente vê aí, né? Vou trazer o grande homem de Deus que vai testemunhar. Aí enche a igreja. Estão cobrando até para o cara testemunhar agora. A entrada franca. A entrada tem que ser franca. Porque a saída vai ser fácil não. O cara, mesmo quando bota a entrada franca, eu fico até com medo quando ele fala, entrada franca, não vai acontecer lá dentro. Né? Vai comprar uma Coca-Cola de R$2, quanto é Coca aqui? R$10, né? Para a obra do Senhor. Né? Coca-Cola é uma obra do Senhor. Pô, que isso? Aí está querendo ganhar um número muito alto, Jesus não gosta disso não, não faz o que quiser isso no templo ainda. Amém, igreja? Então, finalizo aqui, dizendo o seguinte, a conversão se dá após o arrependimento. A gente entra em Atos capítulo 3, Atos 3 para finalizar, eu preciso ler essa parte, são 11h35, Atos capítulo 3, no versículo 12, Atos 3, versículo 12, peguei aqui 3, vamos aqui no 12, vamos ver até onde eu vou parar, no 12, quando Pedro viu isto, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, até o versículo 20. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse o homem homicida, mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos o quê? Olha aqui, ó, nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha o versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque a conversão vem após o... Todo mundo, igreja, a conversão vem após o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Só através do arrependimento e da conversão os nossos pecados são apagados. Porque quando você se converte, nasce de novo, tu confessa os seus pecados. Venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, até o versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte. Aqui fala de arrepender-vos e converter-vos. Você leu aí. Não existe conversão sem. E todo arrependido confessou pecado. Agora, como reconhecer um legítimo convertido? Esse é o último tópico para a gente finalizar. Como
reconhecer um legítimo convertido? Primeiro, mudança radical. É isso aí. Pode falar. Não, estou ainda tá nisso porque eu estou mudando aos poucos. Estou mudando aos poucos. Vamos lá. É mentira. Processo de santidade é uma coisa, conversão é outra. Ninguém fica santo de uma hora para outra. É um processo de santidade. Você vai ouvindo palavra, conversão, uma vida de santidade. Entendeu o negócio? Aí. Então, como reconhecer um convertido? Nem tudo que reduz é. E reluz. Desculpa, o que reluz é. É por isso que vocês não falaram que eu errei aqui. É porque eu escrevo hebraico, às vezes eu não entendo minha letra. Nem tudo que reluz é o quê? Ouro. Isso aqui não é ouro não, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como reconhecer um convertido legítimo? Pelos frutos os conhecereis. Lembra no início da aula que você não consegue disfarçar de convertido? E por que não? Porque a conversão tem que mostrar o quê? Os frutos. Não, eu quero isso aqui para a minha vida, mas esse caminho da tua vida é errado. Mas eu não se converteu, porque se convertesse, você ia crer que Deus ia dar outra coisa e ia sair desse caminho. Ele está errado. Pode falar, filho. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi que fala que avivamento sem arrependimento não é avivamento. Nunca foi avivamento, é ajuntamento. Ajuntamento. E tem uma coisa de ajuntamento ali, ajuntamento. É um monte de gente junto. Avivamento sem arrependimento não é avivamento, é ajuntamento. É só um monte de gente junto. Isso é a pura verdade. Então, qual é a minha palavra aqui para finalizar? Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado com os convencidos. Cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Porque pelos frutos hoje conhecereis. Filipenses. Quem está cansado do ensinamento aí, diga aleluia. Nem a aluna falou, graças a Deus. Viu? Eu pensei que ia ter alguém que não. Porque quando você não está prestando atenção, você fala uma coisa, ele vai mesmo. Mas ele falou que não está prestando atenção, né? Aí ele fala sem querer e errado. Mas ele não está prestando atenção, né? Então, eu entendi que estava todo mundo prestando atenção. Filipenses capítulo 3. Versículo 2. Olha o que diz aqui. Guardai-vos dos cães, e guardai-vos dos maus obreiros, e guardai-vos da circuncisão. E aqui era um alerta aqui, irmãos. Porque nós precisamos ter cuidado com aqueles que são convencidos. E há 10 anos atrás eu preguei uma mensagem sobre o tema convertidos ou convencidos. E os convencidos depois estão tudo embora, não ficou aqui não. Só os convertidos mesmo. Então, como reconhecer o legítimo convertido? Só para finalizar. Primeiro, diga comigo, mudança radical. Pode ler aí, pode botar aí 1 Pedro. Se der para ler, eu vou ler aqui. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. A partir desse primeiro diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o quê? Já cessou do pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo o quê? A concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolações, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abominações, idolatrias. E acha estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O 6, para finalizar: porque por isso fui pregado o Evangelho,
também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus no Espírito. Então, mudança radical. Segundo, renúncia. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, renúncia. Isso, a renúncia. Ó, meu futuro é esse aqui, eu quero isso para mim, mas isso aí não é. O novo convertido, isso não é legal. Então vou renunciar a isso. Então vou renunciar, porque eu sou convertido. Amém? E como convertido eu vou renunciar a isso, que não vai ser bom para mim lá na frente. Terceiro, o convertido, Lucas 14, 33, tá, irmãos? Lucas 14, renúncia, desculpe, a renúncia. Lucas 14, 33. Escola bíblica, eu tenho que ler aqui. 14, 33. Diz assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus! Olha aqui, irmãos. Renúncia. 3. Mudança de atitudes. Fala assim, teu irmão, mudança de atitude. Tiago, capítulo 3. Já até peguei aqui, foi sem querer, fiz assim, foi Tiago. Capítulo 3, ao versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem imitais quanto à verdade. Eu vou aqui até o 18. Mas se tem o 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e que? Diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o que? Perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente o que? Pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. Então, mudança de atitude. E aí eu finalizo com um grande homem de Deus. Esse homem é, primeiro fala, diga assim comigo, o convencido não muda, não renuncia, não está disposto a mudar, ele só quer levar vantagem. Esse é o convencido. Ele não está disposto a nada, ele não muda em nada. Agora, o legítimo convertido manifesta o fruto do Espírito. O legítimo convertido já teve uma experiência de fé e perdão. Aí eu finalizo, eu não posso deixar de finalizar com esse grande homem de Deus, chamado apóstolo Paulo. Olha o resultado da conversão na vida desse homem. Está em Mateus capítulo 26, de 1 a 14, nós não vamos ler por causa do tempo. Mateus 26, Atos 26, de 1 a 14. Olha que resultado de conversão na vida desse homem. Paulo, ex, o quê? Diga comigo, perseguidor. Ele viu uma luz, ouviu uma voz. Ele não está ouvindo uma mensagem igual eu estou pregando para você aqui não. Entendeu? Quantas pessoas entram aqui e ouvem mensagem, mas ele não está ouvindo. Ele viu uma luz e ouviu uma voz. Então o que eu quero dizer com isso? Só quem ouve esta luz e ouve esta voz pode viver em novidade de vida. E Paulo, quando ele viu essa luz e ouviu a voz, Paulo foi transformado. Conversão, vem de arrependimento, novo nascimento, confissão de pecados e uma vida transformada. Paulo foi o maior apóstolo da face da terra, porque teve uma vida transformada através da conversão. Mas ele viu uma luz e ele ouviu uma voz, e ele seguiu essa voz pelo resto da vida dele. Que essa palavra fique no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos adorar a Deus, adoramos a Senhor. Enquanto isso, você está preparando o teu ofertório, sua oferta na casa do Senhor. Aleluia.
Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia. Adora Ele agora, querido. É o momento de você adorá-lo. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se derrame na presença dele agora. Se tiver que chorar, Só os convertidos se derramam através do Espírito Santo de Deus. se tiver que humilhar meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você pode falar isso para ele, igreja? Aleluia. Aleluia. Uma chance igual a essa, Oh, Deus poderoso. vez eu não tenho. Aleluia. É, querido, você não sabe o dia de amanhã. Na verdade, você não sabe nem o dia de hoje. Quero estar em tua presença, nem que seja a última Nem que vez. seja a última vez. Oh, Deus poderoso. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu Espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Necessário do Espírito. Eu quero nadar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida, Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você vai pegar a sua Bíblia agora, vai levantar a Bíblia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. É o dia da Bíblia. Essa palavra que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, está sendo desprezada hoje em dia, infelizmente. Satanás está tirando a palavra dos nossos lares, da nossa casa, da nossa família. Mas ele não pode tirar a palavra do nosso coração. Porque um dia nós nascemos de novo, matamos a nossa carne, tivemos um novo nascimento, se arrependemos, confessamos nosso pecado. E agora nós estamos aqui na casa do Senhor. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela palavra que Ele deixou aqui escrita. Porque se não fosse essa palavra, nossas vidas não tinham mudado. Nós não tínhamos sido transformados. Eu sei que Dia das Mães é lembrado, e muito bem lembrado, parabéns. Dia dos Pais, dia disso, dia daquilo. A internet tem dia até do cachorrinho agora. Mas poucas pessoas lembram do dia da Bíblia. Infelizmente, poucas pessoas lembram do dia da Bíblia. Eu acredito que você não esqueceu do dia da Bíblia. Mas eu sei que hoje é o dia da Bíblia.
Eu já preguei sobre nascimento, sobre conversão, porque só a palavra de Deus é que traz conversão e novo nascimento na nossa vida. Por isso, eu trouxe esse ensino por causa do dia da Bíblia. Então, levanta a tua Bíblia agora. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou escrito a tua palavra aqui. Obrigado por aqueles quase 40 autores, aproximadamente 16 séculos. Senhor, o Senhor deixou escrito para nós, palavra inspirada pelo teu Espírito Santo. Obrigado porque essa palavra mudou a nossa vida. Fala aí, meu irmão. Agradeça a Deus. Palavra está sendo desprezada. Palavra, meu Pai, que talvez é mais comprada, mas já não é mais a mais lida. Os entretenimentos têm impedido do seu povo ler a tua palavra. Oh, xaramanarabaxeira, malabá. Obrigado por causa dessa palavra, porque essa palavra um dia mudou a minha vida, transformou a minha vida, Senhor, quando eu vi a tua palavra. Obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, pelo dia da Bíblia, a Bíblia sagrada, a Bíblia que liberta o homem através da palavra, que salva, que transforma. Então, nós vamos falar assim, diga comigo, Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela Bíblia sagrada. Aplaude o Senhor Jesus pela Bíblia. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos dízimos, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensinamento. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida não só hoje, mas para todos sempre. E os salvos de Jesus, diga glória a Deus.